Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 do canal do Sejus, Felipe Albani, coordenador do Sejus, eu sou Carla Pavão, e continuamos aqui com o estudo da Revista Espírita de 1859, no mês de maio. Kardec intitulou isso de refutação de um artigo de Le Universe, acho que é, né? Eu acabei de ouvir e já esqueci como é que fala. Mas quem souber francês, deixa aí nos comentários. E o Felipe vai discorrer sobre isso. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia para toda a galera do canal Paz e Bem, toda a galera do Sejus e todo mundo que está aqui querendo descobrir um pouco desse laboratório de Allan Kardec. E uma das raras situações, até eu acho que é o primeiro artigo que a gente vê nessas condições, Kardec resolve refutar um artigo contrário ao Espiritismo publicado nesse jornal chamado L'Univers, que é publicado há 13 de abril de 1859. Lembrando que estamos na edição de maio. Então, aqui, esse artigo de autoria do Abate, que deve ser Chesnel, né, como está escrito aqui. O nosso francês é pobre, então fica a rigor e conhece francês, depois traz para a gente a pronúncia correta. Então, o que o Kardec chama a atenção aqui? Que ele teria deixado de lado, sem resposta, como diversos outros artigos que provavelmente devem ter passado por ele. Só que se tratasse-se de apenas diatribes grosseiras, que revelam de parte seus autores a mais absoluta ignorância, ou seja, se fosse um bando de besteira, ele deixaria para lá. Só que, neste caso, o artigo tem uma moderação e conveniência de linguagem, e por isso merece, a rigor, nas palavras de Kardec, uma resposta, tanto mais necessária quanto o artigo contém um erro grave, e pode dar uma ideia muito falsa, quer do espiritismo em geral, quer em particular do caráter e do objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E no artigo, inclusive ele coloca trechos do artigo, ele coloca aqui o Rabat Chesnel falar que o espiritualismo do Sr. Cousin, filosofia destinada a substituir um pouco a religião, seria o equivalente ao espiritismo que Kardec estava trazendo na sua condição de um filósofo que estava trazendo esses conhecimentos. E o que ele coloca aqui? Que esse culto tem reuniões periódicas iniciadas pela invocação de um santo canonizado. Depois de constatar entre os fiéis a presença de São Luís, rei de França, pedem-lhe que proíba a entrada de espíritos malignos no templo e leia uma ata da sessão anterior. Depois, a convite do presidente, um médium sobe à tribuna, perto do secretário, encarregado de anotar as perguntas feitas por um dos fiéis e as respostas ditadas ao médium pelo espírito invocado. A Assembleia assiste gravemente, piedosamente a esta cena nas palavras do abade, necromancia, que por vezes é muito longa, e quando a ordem do dia se esgota, o povo se retira mais convencido do que nunca da verdade do espiritualismo. No intervalo entre duas sessões, cada fiel não se esquece de manter contato assíduo, mais privado, com os espíritos que lhes são mais acessíveis ou mais queridos. São muitos os médiuns e quase não existem segredos na outra vida que os médiuns não acabem por penetrar. Uma vez revelados, os fiéis, esses segredos não são subtraídos ao público. A revista Espiritualiste, que se publica mensalmente com regularidade, não recusa assinatura aos profanos, e quem quiser poderá comprar os livros que contêm o texto revelado com seu comentário autêntico. Continua o artigo. Que seria uma religião que consiste unicamente na evocação dos mortos e que, a princípio, seria muito hostil à Igreja Católica. Mas interessante é que dentro do artigo ele coloca que fazem justiça ao Evangelho e ao seu autor. Reconhece que Jesus viveu, agiu, falou e sofreu, como contam os nossos 4 evangelistas. A doutrina evangélica é verdadeira, mas essa revelação de que Jesus foi um instrumento, longe de excluir o progresso, deve ser completada. O espiritualismo é que vai dar ao evangelho a sã interpretação e que lhe falta a complementação de que ela espera há 18 séculos, levando em conta que até essa época Kardec não tinha feito nenhum trabalho especificamente sobre os evangelhos, como futuramente
será o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui em maio de 1859. Outro ponto que ele coloca, que o Abade, no caso, que engrandecer o cristianismo é tarefa difícil, que não pode ser realizada sem derrubar as barreiras por detrás das quais ele se mantém entrincheirado. Os racionalistas não respeitam nenhuma barreira na visão do Abade. Os espiritualistas só encontram duas, cuja redução lhe parece indispensável: a autoridade da Igreja Católica e o dogma das penas eternas, que são coisas que a gente realmente, dentro da doutrina espírita, não coloca como fundamentais. Outro ponto que o Abade coloca: o estado da alma após a morte é definitivo, irrevogável e eterno? Não, responde a Nancy espiritualista. Com a morte nada acaba, tudo recomeça. A morte é para cada um de nós o ponto de partida para uma nova encarnação. E ele faz uma comparação com o panteísmo alemão, que Deus não é o ser, mas o eterno vir a ser. Para os espiritualistas parisienses, o homem não tem outro destino senão o devir progressivo ou regressivo, conforme seus méritos e obras. E é interessante que o regressivo também é um ponto que não temos na nossa doutrina. Outro ponto aqui. Desde o século XVIII, a necromancia representava um papel importante nas práticas do magnetismo. Vários anos antes que se tratasse dos espíritos batedores na América, certos magnetizadores franceses obtinham, conforme diziam, da boca dos mortos ou dos demônios, a confirmação das doutrinas condenadas pela Igreja, notadamente a dos erros de Orígenes. Olha como foi longe, lá dos primeiros cristãos, relativamente à conversão futura dos anjos maus e dos réprobos. O médium espiritualista, no exercício de suas funções, pouco difere do sujeito nas mãos do magnetizador, que era uma atividade relativamente comum no século XIX. Continua Abade. No espetáculo que hoje nos oferece, não há mais uma evolução do magnetismo que se esforça por se tornar uma religião. Esse poder de sedução que ele exerce, o progresso lento, mas ininterrupto que lhe é atribuído por testemunhas fidedignas, as pretensões que alardeia, os problemas que apresenta, o mal que pode fazer às almas. Eis, sem dúvida, muitos motivos reunidos para atrair a atenção dos católicos. Tomemos cuidado para não emprestarmos à nova seita mais importância do que ela merece. Então, Kardec, diante desse quadro formato, e que, na verdade, eu cheguei bastante longo, tanto a resposta de Kardec quanto esse artigo são bastante longos, e o Kardec resolve trazer a seguinte resposta. Limito-me aos pontos principais. Fizestes bem em reconhecer que as ideias espíritas aliciaram um certo número de homens, entre os quais alguns honrosamente conhecidos no mundo. Havia pessoas conhecidas na época que eram bastante assíduas às reuniões que Kardec promovia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele coloca aqui também: as utopias têm vida curta. Cedo ou tarde a razão lhe faz justiça. Será assim com o Espiritismo se ele for uma utopia. Mas se for uma verdade, triunfará de todas as oposições, de todos os sarcasmos e, direi mesmo, de todas as perseguições. E ainda coloca: o Espiritismo é uma verdade? O futuro dirá. Não é uma classe ignorante e iletrada que se encontram aderentes, é ao contrário, entre gente esclarecida. Esse ponto é sempre um pouco complicado, porque, a rigor, nós vemos religiões envolvendo muitas massas de pessoas, eu sempre digo, que até mais complexas do que aquilo que a gente vê dentro da doutrina espírita, ou entre pessoas que se dizem espíritas. Mas, de qualquer forma, isso era um ponto que, para a época, Kardec achou importante, por mostrar que eram pessoas que eram estudadas, e não pessoas que não tinham nenhuma outra situação que possa dizer que não era uma pessoa não tão interessada ou que não despertasse tanto interesse para a comunidade a que ele se referia. Outro ponto que Kardec coloca: as doutrinas filosóficas são obras de homens, cujos ideais são mais ou menos grandiosos, mais ou menos justos. Todas têm um chefe, em torno do qual se reuniram outros homens partidários do mesmo ponto de vista, como praticamente em todas as religiões. Mas Kardec coloca uma questão: quem é o autor do Espiritismo?
Ninguém, ou melhor, todo mundo, porque todos puderam ver, e aqueles que não viram foi porque não quiseram ver, ou porque quiseram ver a seu modo, sem romper o círculo de suas ideias pré-concebidas. O Espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer, que não constituem privilégio de ninguém. Ele não é o resultado de nenhum sistema individual. Essas revelações, de outro modo dizeis, não têm o mesmo mérito de novidade, até porque a gente conta essas mesmas ideias não só dentro do próprio catolicismo, como também de outras doutrinas, como futuramente Kardec vai ver em outras religiões. E como hoje muita gente busca também determinadas semelhanças com as doutrinas orientais. Lembrando que são semelhanças e que Kardec não procurou em nenhum momento buscar essas doutrinas para poder colocar em pauta e considerar o espiritismo como se fosse uma espécie de sincretismo. E aí ele continua. O espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer, que não constituem privilégio de ninguém. Ele não é resultado de nenhum sistema individual. Essas revelações do outro mundo, dizeis, não têm o mesmo o mérito de novidade. Seria, pois, o mérito a novidade? Quem alguma vez afirmou que isso foi uma descoberta moderna? Essas comunicações, sendo uma consequência da natureza e produzindo-se pela vontade de Deus, fazem parte de leis imutáveis, com as quais ele rege o mundo. Então, a rigor, são leis que não eram conhecidas, mas que até aquele momento passaram a ser a partir das perguntas e das observações que foram feitas. E ele continua: elas devem ter existido desde que o homem existe na Terra. Eis porque a encontramos na mais remota atividade de todos os povos, tanto em sua história profana quanto na sagrada, já que temos mediunidade espalhada em todos os povos da Terra. Outro ponto que Kardec chama a atenção. Dizeis a seguir que a faculdade dos médios pouco difere da dos sujeitos em mãos de magnetizadores, ou por outras palavras, do sonâmbulo. Admitamos até que haja perfeita identidade no caso da chamada clarividência sonambúlica, mas isso mostra, basicamente, ainda mais evidentemente, a existência e a individualidade da alma, que é um dos pontos que para muitas pessoas ainda era dúvida, ou seja, se nós continuávamos existindo após o final da nossa jornada terrena, após a morte do corpo físico. E Kardec ainda continua: todas as nossas faculdades são obra de Deus. Quanto maiores e mais maravilhosas, mais elas atestam o poder e a sua bondade. Durante 35 anos, fiz estudos especiais sobre o sonambulismo. O médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, que é a completa independência de seu pensamento é provada por fatos da maior evidência para quem quer que se coloque nas condições requeridas para se observar imparcialmente. Então, aqui ele também ajuda a distinguir o que seria o sonambulismo, como nós o conhecemos, e também com relação à mediunidade, que apesar de termos algumas semelhanças, que afinal o médium está muitas vezes numa condição de não total consciência, a gente tem a possibilidade de obter comunicações com um médium consciente, com um médium transmitindo aquilo que está ao alcance dele. Então, Kardec, como ninguém, já que estudou durante 35 anos, sabia distinguir muito bem o que era um caso de sonambulismo ou até mesmo de hipnose daquilo que é mediunidade. E aí ele coloca um outro ponto. Há 15 dias, em presença de 20 testemunhas, um médium desenhou um retrato de uma jovem falecida há 18 meses, a qual ele não havia conhecido e cujo retrato foi reconhecido pelo pai que se achava presente. Então, aqui já temos um fato que mostra as condições que o espírito pode se manifestar e que demonstra a diferença de simplesmente ser uma espécie de, como chamou, de necromancia. E a gente vê que Kardec em nenhum momento ataca o abade, ele simplesmente coloca a outra posição, pois era um artigo dotado de uma certa consistência. Então, por isso, precisava de esclarecimentos. E aí continua Kardec. Dizeis que o médium não fala com clareza senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte, centenas de outros do mesmo gênero, ocorridos inúmeras vezes de meu conhecimento pessoal?
Um de meus amigos, excelente médium psicólogo, pergunta a um espírito se uma pessoa que ele havia perdido de vista há 15 anos ainda está viva. E ele respondeu, sim, vive ainda, mora em Paris, na rua tal, número tal. Ele vai lá e encontra a pessoa no endereço indicado. Seria ótimo se a gente tivesse esse tipo de serviço para tantas pessoas desaparecidas, mas a gente sabe que em alguns casos os espíritos revelam, outros casos dependem do nosso esforço, pois fazem parte do nosso trabalho como espíritos encarnados atuando na nossa realidade. E aqui Kardec chega no ponto que ele considera crucial. Destes ao vosso artigo o título Uma religião nova em Paris, supondo que este fosse realmente o caráter do espiritismo. Aí estaria um primeiro erro, pois que ele está longe de se circunscrever a Paris. Conta milhões de aderentes espalhados nas 5 partes do mundo, e Paris não foi o foco primitivo. Afinal, ela surgiu principalmente nos Estados Unidos com o nome que muitas pessoas deram de novo espiritualismo. Em segundo lugar, ele é uma religião, continua Kardec. Fácil demonstrar o contrário. O espiritismo está baseado na existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outra coisa senão as almas dos que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram seus envoltórios materiais. São esses seres aos quais demos, ou melhor, que se deram o nome de espíritos. Não foi Kardec, ninguém que estava ali falando nada disso. E continua Kardec. Esses seres que nos rodeiam continuamente exercem sobre os homens, malgrado o seu, uma poderosa influência. Representam um papel muito ativo no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Assim, pois, o espiritismo pertence à natureza e pode-se dizer que, de uma certa forma de ideais, é uma força. O espiritismo se fundamenta em princípios gerais independentes de toda a questão dogmática. É verdade que ele tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são compatíveis com o cristianismo. E Kardec reafirma que não é uma religião. Do contrário, teria seu culto, seus templos e seus ministros. Apesar de muita gente se coloca nessa posição hoje. Mas não era a visão que Kardec propunha e nem foi essa a intenção de Kardec ao trazer esse tema da maneira como foi colocado. E ele ainda coloca: o espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e não das particularidades desta ou daquela crença, da pesquisa das causas, da explicação do que os fatos podem dar dos fenômenos conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários. Para fechar, ele fala da questão da sociedade, que é um dos pontos também criticados pelo Abade. A sociedade a que vos referis tem seu objetivo expresso no próprio título. A denominação para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se assemelha ao de nenhuma seita. Ela tem um caráter tão diverso que os seus estatutos proíbem de tratar de questões religiosas. Está classificada na categoria das sociedades científicas, porque, na verdade, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenômenos resultantes das relações entre o mundo visível e o invisível. Tem seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro, como todas as sociedades. Não convida o público às suas sessões, nas quais não há discursos nem qualquer outra coisa com o caráter de um culto qualquer. Processa seus trabalhos com calma e recolhimento. Primeiramente, porque é uma condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque sabe que devem ser respeitados aqueles que não vivem mais na Terra. Ela os chama em nome de Deus porque crê em Deus, em sua onipotência, e sabe que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. Abre exceções com um apelo geral aos bons espíritos, porque, sabendo que existem bons e maus espíritos, cuida para que estes últimos não se venham a intrometer fraudulentamente nas comunicações que são recebidas e induzir em erro. Que prova isto? Que não somos ateus, mas de modo algum implica que sejamos adeptos de uma religião. Disto teria ficado convencida a pessoa que vos descreveu o que se passa entre nós, se tivesse acompanhado os nossos trabalhos, principalmente se os tivesse julgado com menos leviandade
e talvez com espíritos menos prevenidos e menos apaixonados. E terminais o artigo chamando a atenção dos católicos para o mal que o espiritismo faz às almas. Se as consequências do espiritismo fossem a negação de Deus, da alma, de sua individualidade após a morte, do livre-arbítrio do homem, das penas e recompensas futuras, seria uma doutrina profundamente imoral. Longe disso, ele prova não pelo raciocínio, mas pelos fatos, essas bases fundamentais da religião, cujo inimigo mais perigoso é o materialismo. Ainda mais por suas consequências, ensina a suportar com resignação as misérias desta vida. A calma e o desespero ensinam os homens a se amarem como irmãos, como os divinos preceitos de Jesus. Se soubesses como eu, quantos incrédulos endurecidos ele caminhou, quantas vítimas arrancou ao suicídio pela perspectiva da sorte reservada àqueles que bebiam a vida, contrariando a lei de Deus, e quantos ódios acalmou aproximando inimigos. Enfim, cada um com a sua situação, vai procurando envolver as pessoas para que possamos superar essas dificuldades. E é por isso que estamos aqui trabalhando também no caminho do Espiritismo para divulgar a doutrina espírita e dialogar com todo mundo que quer entender a doutrina espírita sem a preocupação de fazer prosélitos, pois também não era a preocupação de Kardec. A nossa preocupação é o esclarecimento e também permitir que as pessoas possam ser felizes, que as pessoas possam superar suas próprias dificuldades e possamos nos amar como falou Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. Então, era Legal. isso, cara, que tínhamos para hoje. Obrigada, Felipe. Então, lembrando para vocês que a Revista Espírita, ela não costuma ser muito estudada, mas entre nós, espíritas progressistas, especialmente no Sejus, nós estamos aqui fazendo um esforço de estudo coletivo e convidamos a leitura dos livros, que é muito importante. E, paralelamente, nós temos os trabalhos que o Felipe também conduz, dentro do Sejus, né, no canal do Sejus do YouTube, e temos os grupos, né, o Sejus funciona como uma casa espírita virtual, então vocês estão convidados pelas nossas redes sociais, mandem uma mensagem particular, nós adicionamos a um pré-grupo, e neste pré-grupo, na verdade, nós mandamos o link de um pré-grupo, e neste pré-grupo você escolhe aquilo que quer participar dentro do Sejus. Mas é sempre muito agradável e importante termos pessoas progressistas junto conosco nessas iniciativas. Mais alguma coisa aí, Felipe, que eu esqueci? Não, só lembrar dos nossos programas, né? A princípio temos as lives de terças-feiras, a gente está retomando as lives também no Instagram, temos uma live de sexta-feira que é sobre política, a gente está tentando retomar também, e teremos também lives no TikTok, para a gente poder conversar com os jovens também. Então, vocês encontram as nossas redes sociais, indo no YouTube, vocês vão clicar lá no Linktree, e lá tem todas o acesso para as nossas redes sociais. Então, participem, curtam, nos ajudem a subir no algoritmo. Obrigada, Felipe, um beijo grande, paz e bem. Paz e bem, forte abraço para todo mundo, um beijo enorme e um excelente dia para todo mundo.